Boa tarde, 12h30, horário de Brasília. E aí, gente? Bom, tô fazendo essa live aqui sabendo que eu corro um risco tremendo de falar sozinha, que eu acho que por conta da minha quantidade de seguidores eu não tenha quórum aqui ao vivo pra trocar uma ideia, mas enfim. Tô aqui com meu belo cappuccino. E aí eu quero fazer essa live porque faz tempo que eu não apareço aqui. E primeiro eu pedi desculpa, né? Criei o canal. Deixa eu só arrumar aqui que tá meio... Aqui. Agora melhorou o reflexo. Primeiro porque eu fiz o ponto Giovana e faz um tempão que eu não apareço aqui. A minha cadeira tá abaixando. Ai, peraí. Foi. Eu não apareço aqui já tem um tempão. E aí eu preciso colocar conteúdo nesse canal, que foi o que eu me propus a fazer, né? Nossa, como essa luz tá estourada. Deixa eu arrumar a luz aqui, eu quero fazer um negócio bonitinho, porque depois eu vou pôr isso aqui no YouTube. Deixa eu ver. Essa aqui melhorou, né? Melhorou? Melhorou. Aqui. E aí, eu tô aqui um tempão pra poder fazer conteúdo. E eu não tenho tido tempo pra fazer o conteúdo. Nossa, o óculos tá bem sujo. A pessoa ela perde o foco fácil, né? Enfim, não tenho tido tempo pra fazer o conteúdo, ando enroladíssima. E aí eu decidi hoje, agora, domingo de manhã, pra mim, que acordei agora. Mas, acordei agora não, acordei já tem um tempo, né? Eu resolvi começar a colocar minhas coisas em ordem agora enquanto o almoço não fica pronto. Mas, queria, como... os meus insights vêm sobre os temas que eu quero falar. E aí eu acabo botando tudo no papel pra depois gravar vídeo no YouTube, pra depois editar, pra depois fazer isso, fazer aquilo, preparar fundo, cenário, porque eu não quero isso aqui no fundo dos meus vídeos. E aí eu fico preparando um monte de coisa, preparando o roteiro e no final não tenho tempo pra gravar e não tá saindo nada aqui, só uns postzinhos de vez em quando. Então eu resolvi pegar a hora que eu tenho os insights e vim aqui gravar, né? Que pelo menos aí a gente consegue... Eu consigo trazer um pouquinho do que eu me propus a falar pra vocês. E eu consigo também agregar mais conteúdo no canal, né? Por essa ausência tremenda aí. Depois daquele primeiro vídeo lá sobre círculos de apoio nas relações familiares que eu fiz, eu gravei mais uns 3 vídeos. E eu editei. E eu publiquei no YouTube e eu deixei lá só pra falar assim, hoje tem vídeo, não sei o que. Eu fui assistir os vídeos e eu não gostei. Não ficaram legais, por diversas questões que não vou nem perder meu tempo aqui falando. Mas eu resolvi regravar esses vídeos. Gente, eu sou virginiana. Se eu não tiver um cronograma pra seguir, e se as coisas não ficarem bonitinhas, eu prefiro não fazer. Então, eu apaguei os vídeos. Mas eu vou fazer de novo, eu já tô com os temas aqui. E eu vou postar, mas eu quero... Aliás, vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu só mostrar pra vocês, a título de curiosidade, porque assim, eu comprei um tripé com uma ring light, e aí eu fico nessa coisa de preocupada de som, de imagem, bibibi, bobobó. Olha o que eu comprei, que bonitinho. Isso aqui é um microfone condensador. Não me pergunta a especificação técnica, que eu mesmo não sei, eu dei uma pesquisada por cima. Mas pelo que eu vi, ele isola o som. Eu espero que o som esteja saindo na live. Oi, Eli! Ai, meu Deus, a minha luz apagou. Peraí. Acendeu de novo. Oi, Lúcia! Bom dia, gente. Lúcia Rocha Ferraz, maravilhosa. A melhor manicure de Osasco, gente. Manicure e pedicure. O dia que vocês fizerem a unha com a Lúcia, vocês não vão querer fazer com mais ninguém. Ó, eu vou botar depois... Eu vou falar de vários arrobinhas aqui na minha live. E eu vou... botar os arrobinhas depois na descrição, se vocês quiserem procurar, tá? A Lúcia vai ser um deles. Eu vou colocar, a Lúcia faz um trabalho tão lindo, tão maravilhoso. Aliás, eu tô em dívida com ela, porque eu prometi fazer minha unha com ela, não fiz até agora. Já tem quase um mês que eu tô prometendo pra Lúcia que a gente vai sentar. Meu Deus, a minha luz tá apagando, eu tô começando a ficar emputecida. Olha, tava funcionando até agora, o negócio tá ligado. A pessoa tem... controle emocional que chama? Controle emocional. Então, gente, eu tô um mês já com a Lúcia pra fazer meu... Lúcia, me perdoa, a gente vai fazer, tá? Eu comecei a live aqui, acho que na hora que você entrou não pegou falando, mas
Eu tava pedindo desculpas porque eu não consigo. Eu tô tentando produzir conteúdo aqui pro canal, não tô conseguindo vir aqui pra fazer. E aí eu fico assim, nossa, me deu uma ideia disso, vou botar no papel, vou lá, boto no papel. Aí eu preciso gravar. Aí eu preciso providenciar o cenário assim, assim, assado. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E tô botando tudo no papel e não tô conseguindo achar tempo hábil pra gravar. E aí, hoje, um desses insights que me vieram, e na verdade é um insight que eu tô há um tempão pra falar, de um... Na verdade, que eu já tinha visto um outro perfil aqui no Instagram falando, que aliás, eu já... Vai lá, Lúcia, um beijo. Beijo. Eu já tinha visto um outro perfil falando aqui, eu não sei se vocês já viram, mas eu indiquei uma astróloga maravilhosa que eu sigo, que é a Maria do Carmo, @Múcia, eu vou botar aqui também. Ela mora lá em Caraíva, na Bahia. E ela faz uma leitura maravilhosa dos astros, como estão os planetas no céu, que impacto isso vai ter no signo, no seu signo, etc, etc. Que eu... Peraí, gente, essa câmera tá meio torta. É virginiana, né? Vocês me dão licença. Que eu sigo... Eu começo o meu dia vendo as previsões dela. E eu adoro, né, essas questões de astrologia. E ela não traz só essas questões da previsão. Ela traz umas reflexões pro teu dia a dia mesmo. E um dia ela falou sobre autocuidado. O que a gente está fazendo para ter um autocuidado? Isso é uma coisa que está martelando na minha cabeça há semanas. Porque isso para mim é uma coisa assim de extrema importância, que tem que ter muita prioridade, e eu não consigo colocar prioridade na minha vida. Então eu tava pensando nesse tema e eu resolvi trazer hoje aqui para vocês. Eu sei que não vou ter muita gente aqui, mas eu espero que vocês vejam esse vídeo depois, né? Quem quiser interagir ou se alguém quiser entrar para conversar comigo aqui, a gente bate um papo. E falando em autocuidado, né? O que a gente faz para poder manter, para poder cuidar da gente, né? O que a gente faz em termos de autocuidado? E ela tava falando que nas pequenas coisas, ela mora numa região muito bonita, que tem muito verde, muita natureza e tal. E ela falando que ela tem um procedimento que ela adotou pra ela, que é tipo de um escalda-pés, que ela faz todo dia antes de dormir, ajuda ela a relaxar e tal. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, eu vou fazer o escalda-pés, eu vou fazer, sei lá, uma massagem, alguma coisa. Ainda mais nesses tempos de quarentena, a gente não tá tendo condição de fazer nada, né? Em termos de prestação de serviço, etc. E aí eu fiquei pensando, isso ficou batendo na minha cabeça. Eu falei assim, cara, o que é o autocuidado, né? O que a gente consegue resumir em termos de autocuidado? E aí eu comecei a ficar muito emputecida, porque o que eu concluí por ser autocuidado meu, eu não tava conseguindo fazer. As minhas leituras, a minha unha. A minha unha, a Lúcia já foi embora da live, mas a Lúcia pode falar, a minha unha, eu mesma acabo fazendo minha unha no final das contas. E aí eu tava vendo que eu tava deixando o autocuidado pro final de semana. Porque assim, quem não sabe, a minha semana é muito corrida por conta das crianças aqui em casa, né? Eles ficam comigo, eu trabalho de casa, então assim, a dinâmica o meu home office já dura 2 anos. O meu home office já dura 2 anos, esse período de quarentena pra mim não mudou em nada, a não ser com mais tempo com as crianças em casa. E é uma dinâmica muito doida. Eu acabo não consigo, durante a semana eu paro à noite pra fazer as minhas coisas, e de final de semana eu falo assim, final de semana é quando eu vou fazer minha unha, é quando eu vou hidratar o meu cabelo, etc, etc. E eu parei pra ver e falei, caraca, eu tô deixando o meu autocuidado só pros finais de semana. Eu não tô fazendo esse autocuidado durante a semana. E eu não tô ficando legal, porque aí o meu corpo começou a responder, a minha cabeça começou a responder, e aí eu comecei a ter uns acessos de ansiedade. Eu falei, isso não tá legal. Comecei a minha insônia, vocês podem ver, né, pelo tamanho das olheiras, né, que eu tenho aqui. A minha insônia começou a ficar pior. E a meditação não tava vingando, eu não tava conseguindo me concentrar pra meditar, eu não tava conseguindo fazer nada. E eu falei assim, tem alguma coisa errada, eu falei tanto, né, nas outras lives que eu fiz, e nos comentários que eu faço, nos posts que eu faço, que esse período de quarentena, ele serviu pra gente se olhar pra dentro, né, e a gente não tá se olhando pra dentro sozinho, a gente tá se olhando pra dentro em grupo. E aí eu falei, eu não tô me olhando pra dentro, né, eu tô simplesmente tocando no automático. E
Aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu resolvi testar uma experiência nova de uma coisa que eu já tinha visto muitos comentários das pessoas falarem. E na verdade eu não tinha tentado porque eu achei que eu não tinha condições pra isso. E eu resolvi tentar e eu tentei por uma semana seguida e foi assim, uma experiência maravilhosa. Eu comecei a praticar yoga, meus amores. Ai, gente, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Quem não conhece, conheça. Quem acha que não vai rolar, que não vai dar, dá sim. É assim um troço muito louco como o corpo responde a uma aula de yoga. E eu me propus esse desafio. Eu falei assim, eu vou fazer uma semana direto. E aí eu vou aliar isso com as minhas meditações, eu vou aliar isso com outros autocuidados que eu não tô tendo, pra ver o que rola. E deu certo, deixa eu ver. Ah, a Raquel falou, a gente consegue falar o que fazemos pra cuidar do outro, mas de nós não. É exatamente isso. Eu acabei me colocando numa posição de passar a receita não é receita de sucesso, né? Isso seria muita prepotência da minha parte falar, mas passar para as outras pessoas, olha, você tem que se cuidar, olha, você tem que fazer isso, você tem que se colocar como prioridade. E eu não tô me colocando como prioridade. E a maior prova disso é ter uma qualidade de sono ruim, é acabar tendo problemas de todas as ordens, problema psicológico, problema de ordem física, a cabeça doer, o estômago doer e tudo mais. Eu tava começando a sentir isso. E eu comecei a praticar yoga. Gente, eu desdenhei muito da yoga. Muito, muito, muito mesmo. Vocês querem cappuccino? E aí, o que eu fiz? Eu joguei lá no YouTube yoga pra iniciantes. E gente, eu tô transpirando, tá? Não é? Dizem que quem fala e passa a mão no nariz é porque tá mentindo. Não é isso não. Eu tô transpirando, meu óculos tá embaçando. E aí, por mais frio que esteja aqui hoje em Osasco, eu estou sentindo calor. Daqui a pouco eu vou botar uma camiseta. E aí eu fui fazer e eu desdenhei. Eu falei assim, pra mim, do que eu já tinha visto, né? Pesquisado bem por cima, e a ignorância, ela é a mãe de toda a arrogância da face da terra, né? Falei assim, a yoga nada mais é do que um alongamento. E dane-se, né? Vou fazer porque eu preciso me movimentar, porque eu não faço exercício físico, vou tentar. E eu fiz. Gente, olha, eu vou falar. Minha respiração mudou. Meu inchaço no corpo mudou. Minha alimentação mudou. Minha concentração mudou. Meu sono mudou. É surreal. 5 dias. Eu fiz de segunda a sexta. Esse final de semana eu não fiz, porque eu peguei o programa de iniciantes lá. O que eu fiz? Joguei no YouTube, yoga para iniciantes. E aí eu achei um programinha lá de uma professora, que eram de 5 aulas. Eu falei, eu vou fazer, se der certo eu continuo. E na verdade, eu não fiz ontem e não fiz hoje por pura safadeza. Hoje eu só levantei e fiz um alongamento, mas não fiz a yoga. Olha, eu vou falar, e eu vou continuar, né? Na verdade, hoje eu vou sentar e vou procurar mais vídeos pra fazer, né? Aí eu arrumei um espaço aqui no meu quarto. Meu quarto é um cubículo, ó, vocês veem. É tudo muito pequenininho aqui. Eu tô me adaptando a ele ainda, porque esse quarto não era meu. Eu troquei com a minha irmã. E eu tô me adaptando. Então até ter espaço eu tive que arrumar um tapete pra fazer, porque no chão e na cama não dá. Apesar de que pra iniciantes a professora diz que você pode fazer os exercícios na cama, mas não é legal. Depois disso, eu não tive mais uma dor no corpo. Eu não tive aquela sensação de cansaço no final do dia, sabe? O que eu tava fazendo? Eu tava levantando, pegava, botava a aula na TV e fazia a aula. E, na verdade, assim, levantava, meditava, fazia um alongamento e fazia a aula. Olha, é um troço, assim, deu tanto efeito, tanto resultado, que eu até comentei com a minha mãe. Eu falei assim, acho que eu não posso mais viver sem fazer yoga pro resto da minha vida. E eu achava que eu não podia fazer, porque eu tenho realmente um corpo muito contraído, né? E eu tô com excesso de peso, e assim, eu sempre via aquela coisa, né? Você sempre vê as pessoas fazendo yoga, pessoas muito magras, muito elásticas, muito flexíveis. E aí eu falei, eu não vou conseguir fazer por causa do meu peso, por causa do meu tamanho. Eu bati no microfone, será que ferrou o som? Acho que não. Eu não vou conseguir fazer por causa do meu peso, por causa do meu tamanho. E, cara, isso é uma lorota. Isso é uma lorota. É até preconceituoso da minha parte pensar nisso, né? Eu falo assim, porque eu sou gorda eu não consigo fazer yoga. Mas
eu fui ver, é muito doido, assim, acho que só fazendo pra falar, porque parece que você passa por um processo desse, parece que você tem uma lavagem cerebral, né? Nossa, a louca, só vai falar de yoga agora. Não, não é isso. Mas foi tão maravilhoso pra mim que eu tomei isso como um hábito, como o meu momento, assim, o meu momento de autocuidado. Qual que vai ser o meu momento quando o meu dia começar? Vai ser o dia da minha meditação e da minha yoga. E assim, todas as minhas críticas que eu faço pra meditação, aquela coisa da voz suave, do se concentrar, pensar na cachoeira, pensar no meio do mato, essas coisas que eu não consigo, eu começou a fazer sentido pra mim a minha própria crítica. E aí eu comecei a acessar as minhas sombras com relação às minhas críticas. Então o problema não tá na voz suave da meditação. O problema não tá na orientação da meditação guiada, de falar que você tem que achar, passar uma montanha, deitar no gramado, acessar a cachoeira, tomar um banho. Não. O problema não, né? A dificuldade. Não vamos tratar isso como um problema. Tá em mim. Se eu acho aquilo irritante, é porque aquilo está ressoando em mim, ressoando ou ressonando? Enfim, está em ressonância comigo de alguma forma que me incomoda, porque está acessando alguma coisa de valor em mim. E eu passei a entender por que aquilo estava me incomodando. E aí eu fiz e deu super certo, eu fiquei tão feliz, tão feliz. E a minha correria de não conseguir passar aqui, é porque aí o dia começa, aquela loucura, as crianças, blá blá blá. E eu falei, não, eu tenho uns cursos que eu preciso finalizar, né? E eu tô correndo atrás, porque já era pra ter finalizado já tem uns 2 meses. E eu precisava entregar artigo, precisava entregar um monte de coisa. E tinha, fora isso, ainda tinha trabalho, tinha atendimento. E eu tava correndo contra o tempo e não conseguia parar aqui. E eu falei assim, não, eu preciso me dar ao autocuidado de fazer isso. E aí eu comecei a fazer algumas escolhas. A yoga foi uma delas. A outra que eu fiz na semana passada, ou há 2 semanas atrás, vai fazer 2 semanas, acho que hoje ou ontem. 2 semanas eu fui fazer um treinamento de reprogramação mental com a Elaine Urives. E foi fantástico. Foi um treinamento que começou às 9 horas da manhã e terminou quase às 10 horas da noite. Assim, incrível. O que deu para entender ali sobre física e mecânica quântica, mas somado isso à espiritualidade, e convém lembrar, né, que nada disso, nem a física, nem a mecânica quântica, nem a questão de espiritualidade tem alguma relação com religião, porque não tem relação com religião nenhuma. Aquilo em mim foi, assim, transformador. Eu falei assim, cara, é isso. E eu consegui identificar trocentas outras mil coisas que eu fui anotando pra fazer vídeo no YouTube, pra editar, pra botar aqui, não consegui parar. E eu falei, não, eu gosto disso, isso é o meu autocuidado. Então, quando eu pego os meus livros pra ler, é o meu autocuidado. Quando eu vou fazer a minha yoga, é o meu autocuidado. Quando eu vou fazer um curso de reprogramação mental, é o meu autocuidado. Porque eu gosto de estudar, porque eu gosto de acessar esses assuntos. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei assim, às vezes que a gente vai no automático e vai fazendo as coisas automáticas. Isso é até clichê falar, porque todo mundo tá falando muito disso nessa quarentena, mas na verdade, você parou pra pensar, né? Como que você tá tratando você, como que você tá cuidando você tá sendo prioridade, você tá se dando a devida importância, né? Qual é a sua importância diante dessa reclusão em casa, diante dos problemas de relacionamento que talvez você tenha enfrentado por não ter tido antes uma oportunidade de conviver tanto tempo com a sua família no mesmo espaço, ou então os problemas profissionais que você tem encontrado por conta de adaptações nesse período de home office ou não, né? Tem gente que pode, tem gente que não pode. Até onde você tá conseguindo se olhar pra dentro? E a hora que eu parei, a minha sensação, eu fiquei muito brava. Antigamente eu ficava triste. Dessa vez eu fiquei muito brava. Eu falei, eu não posso permitir esse tipo de coisa. Eu tenho que me colocar como prioridade, assim como eu falo para os meus amigos que eles têm que se colocar como prioridade, né? E o autocuidado, ele vai muito além daquilo que você só escolhe um tempo do dia pra fazer e pra se cuidar. É aquela coisa, você toma banho, você vai passar um hidratante depois do banho, você vai passa no corpo, ai, tá pronto, tá limpo, tá perfumado, acabou. E aquilo foi um autocuidado?
Você foi no automático. Você não curtiu o seu corpo, você não trabalhou para a função daquilo que é a de hidratação do seu corpo. Então, você vai espalhar, você tá atacando um creme no seu corpo, você não tá se autocuidando, você não tá se autocurtindo. Então, parece até besta falar, parece até bobo, supérfluo e fútil, mas eu acho que a gente precisa voltar pra dentro, a gente precisa pensar nisso e parar assim, nem que seja no final do dia, e falar assim, qual momento é meu? Porque se a gente não seguir tratando isto como prioridade, a gente vai pro automático. Esse automático, ele vai acumulando coisas que vão formando como uma bola de neve. A hora que você não aguenta mais, isso é todo um processo no teu inconsciente. Isso estoura de um jeito que você vai se pegar chorando, surtando, brigando, estourando, explodindo, quebrando, várias outras coisas. Eu, por exemplo, naquela época, naquelas semanas que aconteceu aquele caso com o George Floyd, foi exatamente isso, nesse ponto que eu tava. Eu tava no automático, eu me cobrando pra produzir conteúdo aqui, trabalhando, estudando, e não tava parando. E aí eu comecei a ouvir essas coisas, e tem uma coisa que eu tô tentando tornar hábito, que é não ver mais jornal. Eu não vejo mais jornal. Eu acesso as notícias principais uma única hora do dia. No meio do dia ou no final do dia, acesso uma vez, eu não fico aquela coisa batendo, porque isso me faz mal. Aliás, estou tentando me desvincular disso sobre o meu aspecto. Sobre o aspecto de violência, de surto de pandemia, de política e tudo mais. Eu não quero ficar numa alienação. Eu quero ter uma consciência, no sentido de que eu saiba do que está acontecendo, de que eu saiba me colocar, me adaptar para o que for preciso, tomar as providências que for preciso, mas eu não vou ficar batendo aquilo todo dia na minha cabeça. E quando aconteceu aquele episódio com o George Floyd, eu tava nessa pilha, né? Vai no automático, acontece, se cobra. E eu não tava nessa coisa de me olhar pra dentro. Aquilo começou a aparecer algumas vezes e saiu da esfera do jornal e estourou nas mídias sociais, né? No Instagram, no Facebook, no Twitter. Todo lugar que eu abria, eu via. E alguns perfis tiveram a preocupação de colocar aquilo anunciando gatilho. Eu não posso ver cena de sangue, de violência, de todas as hipóteses, tá? Violência física, emocional, sexual. Eu não gosto dessas temáticas, eu não, né, de visualizar essas temáticas, né? Debater outra coisa, refletir outra coisa. Eu não gosto de visualizar cenas de violência, eu não gosto de visualizar nada. E alguns perfis tiveram o cuidado de avisar. E aí começaram a postar o vídeo e avisaram que tinha gatilho e tudo mais, e eu não vi. Até que eu não sei o que aconteceu, eu tava mexendo no meu celular, eu fui fazer alguma coisa, virei na mesa aqui, fui pegar, e tava passando, acho que no Instagram, e aí abriu e tava com o áudio aberto, e aí apareceu a cena, né, dele tendo a falta de ar e tal. Foi no mesmo dia, isso já tinha acontecido já há alguns dias. Foi no dia que veio, o dia que eu vi isso, foi no dia que veio o caso lá do menino que, o filho da meu Deus, olha como eu tô perdida. Você vê como esse assunto mexe com a minha cabeça? Eu perco o prumo. Eu saio da casinha. O caso daquele menino em Recife que caiu, acho que do 13º andar, que era filho da empregada doméstica, né, da mulher lá em Recife. A mulher botou ele no elevador, o menino desceu, acho que no 9º ou no 13º andar, e caiu e morreu enquanto a mãe dele estava passeando com os cachorros da patroa. E foi assim, foi muito automático. A televisão estava ligada no jornal, era a minha hora de ver as notícias, né, do dia. A televisão estava ligada, aí eu assisti o celular, aí eu vi, aí eu fiz, puta, eu respirei fundo, aí depois eu vi o jornal e falei, meu Deus. Aí eu parei, a minha mãe passou, a hora que minha mãe falou comigo, eu comecei a chorar. Minha mãe, o que foi? Eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar, porque não era meramente as questões da violência em si, mas porque envolviam questões de racismo, envolviam questões de privilégios sociais, econômicos e tudo mais, e aquilo veio uma mistureba na cabeça, assim, né, que veio de uma vez, e é muito louco. Eu começo a gaguejar, eu não consigo falar. E aí eu chorei, aquele dia eu surtei, né, surtar assim, eu não imagino que é uma pessoa de surto, tá, eu uso força da expressão. Eu fui dormir 6 horas da manhã do dia seguinte, eu não consegui dormir, eu passei a noite em claro,
com falta de ar, com sensação de morte, com aquela coisa, a porta do meu quarto vai fechar, eu durmo com a porta fechada. A minha porta não vai abrir, minha mãe vai me encontrar morta aqui de manhã. Assim. E eu fui dormir 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, já no alto nível de estresse, né? No alto grau de estresse, por conta disso tudo. Eu já tava puta porque eu tava passando a noite em claro, eu tava puta porque eu vi o jornal, eu tava puta porque eu ainda tenho um Instagram pessoal, que eu não devia estar nas redes sociais. E aí começa aquela coisa assim, você não tem que ligar a televisão, você não tem que ter um perfil pessoal, você não tem que, se blinda, se preserva. E se preserva e aí você não se relaciona com o mundo, você não sabe o que tá acontecendo, mas se preserva e não se cuida. Onde que entra o se cuida, não se preserva? E aí eu falei, não. Eu não gosto desse radicalismo que as pessoas falam assim, ai. E tá tudo bem quem fala, tá? Cada um sabe o inferno que carrega. Eu não vou adorar a pílula, eu não adoro a pílula. Cada um sabe o inferno que carrega. As pessoas que gostam de condenar e julgar os outros, o que eu vou falar agora é um julgamento. Mas, e essa é uma coisa que eu não gosto, mas eu respeito. Essa coisa de, o melhor eu faço offline. Eu posto aqui, mas vocês não sabem 1% do que eu vivo na minha vida real. Rede social é pra babaca. Gente que posta foto de comida é babaca. Gente que posta foto lá do carro que comprou, ou da empresa onde tá lá, são pessoas que querem se mostrar, querem ostentar. E aí fala, né? Não, rede social é um negócio que você tem que só conversar com as pessoas que você conseguiu recuperar o contato, mas você não tem que falar da sua vida, você não pode se expor, etc, etc. Eu não gosto desses radicalismos, né? Tanto é que as maiores, as pessoas que mais falavam disso, hoje são as pessoas que mais estão utilizando rede social para poder mostrar que vieram pro mundo, né? Para falar o que pensam nesses tempos de quarentena. Para falar o que pensam, para divulgar o serviço. São as pessoas que condenavam. São as pessoas que condenavam quem usava rede social. São as pessoas que condenavam o ensino EAD. São as pessoas que condenavam prestação de serviço virtual. Seja por internet, seja por celular, por telefone, enfim. Eu não gosto desses radicalismos. E a hora que eu me peguei pensando, eu falei assim, acabar com as minhas redes sociais, desligar a televisão, mas por que isso? E eu comecei a olhar pra dentro, comecei a olhar. Eu falei assim, tem alguma coisa em mim que tá errada. Porque aí quando a gente começa a fazer esse julgamento, e isso incomoda, isso afeta, incomodou. É o que eu falo sempre, aprendi isso em terapia, é maravilhoso. Aliás, façam terapia, eu tô com muita saudade da minha terapia. Incomodou, recebeu, pega que é seu. Então, assim, por que eu me incomodo com esses radicalismos, né? Eu fiquei pensando, eu entendi que, na verdade, eu me incomodava com esses radicalismos de gente que diz que você não tem que se expor na internet. Aliás, eu fiz uma enquete lá no meu perfil pessoal, antes de começar aqui, e eu coloquei, né? Eu falei assim, gente, o que vocês acham? Eu crio um perfil público pra falar das minhas coisas ou não? E teve gente que respondeu que não. Eu printei, salvei, e eu sei exatamente quem respondeu que não. E quem respondeu que não tá me seguindo aqui. Porque em algum momento aquela pessoa entendeu que eu não deveria sair da minha privacidade, não deveria me expor. E tá tudo bem, é a visão dela. Cada um, é o que eu falo, incomodou, recebeu, pega que é teu. E cada um sabe o inferno que carrega. Então, quando surgem esses radicalismos, quando começou essa coisa na minha cabeça de deleta as redes sociais, não veja mais televisão, se isola, etc, etc, etc. A minha mãe mandando coraçãozinho, minha mãe tá na live. Oi, mãe. Eu tô no quarto e ela tá lá embaixo da cozinha. Deleta tudo. E aí eu nessa coisa de ficar puta, né, das pessoas que falam assim, não, melhor eu viver em off, etc e tal. Falei, mas por que eu tô incomodada com isso? E aí eu entendi que eu tava incomodada porque eu não estava me preservando. E não me preservando no sentido de, estou me expondo, o que as pessoas vão pensar de mim? Não. Eu não estava me preservando no sentido de ter um autocuidado comigo. E isso é muito importante. Então eu tô passando aqui, foi uma live surpresa, rapidinha, sem anúncio. Eu quero ver se eu crio o hábito de fazer isso mais vezes, agora que eu achei uma posição confortável aqui na minha mesa, ó, que não dá pra ver tanta bagunça no meu quarto. Porque tem gato de fio ali, os travesseiros, a poltrona com bolsa, com pasta, a parede que eu preciso, que eu colei umas coisas ali, eu arranquei a tintura, agora eu vou ter que, a tinta. E agora eu vou ter que pintar de novo o quarto, a cortina adaptada ali do solzinho, a minha cortina de fundo de solzinho, a tela aqui pra não entrar lagartixa no meu quarto.
assim, né? Eu ainda achei um cantinho aqui que eu consiga fazer quando eu tiver esses insights, não ter que ter o trabalho de trazer isso pro... Não ter o trabalho de trazer isso pro YouTube, mas de necessariamente montar um cenário para poder gravar e editar e mandar isso pro YouTube. Então eu espero vir com mais vezes aqui, trazer as minhas reflexões, que na verdade foi por essa razão que eu criei o Ponto Giovana, para trazer os meus pontos de vista. Isso é extremamente egocêntrico, mas é verdade, por conta do que eu consegui ajudar nas diferenças, nos problemas dos meus amigos com os meus áudios de WhatsApp. Então é o ponto que eu quero que seja o ponto de atenção, o ponto de concentração, o ponto de reflexão. É o ponto. E aliás, eu tô bem hoje, canalzinho. Olha, como é que fala quando a gente tem as cores das ilustrações lá, identidade visual. Hoje eu tô na identidade visual do meu canal, ó. Passei um lip tint vermelhinho pra não ficar aquela boca cara de louca, porque eu já tô com olheira. Ó, cinza, vermelhinho, eu tô bem Ponto Giovana hoje. Enfim, mas eu quero aproveitar, eu quero vir mais pra gente conversar, né? Pra gente, apesar de que, por exemplo, na minha live, essa live agora, apareceu a Lúcia, a Raquel e a minha mãe. Não, apareceu... Ai, a doutora Aparecida entrou aqui. Olha, meu chefe, gente. Eternamente chefe, né? Foi o defensor público no meu estágio maravilhoso, que virou meu amigo pessoal. O meu assessor de imprensa, Gustavo, também apareceu, eu não vi. A Raquel comentou. A minha mãe entrou. Ai, a Fabi! Ai, que saudade! Fabi, eu tô encerrando. A Fabi enviou uma participação pra participar do meu vídeo ao vivo. Vamos falar ao vivo. Ai, meu Deus! Gente, a Fabi! Fabi, eu já te aceitei aqui, aceita aí. Ai, meu Deus do céu. Ah! E aí? Peraí, eu preciso desconectar o fone. Peraí, desconectar, senão eu não vou te ouvir. Peraí. Pronto. E aí, Mira? Meu Deus do céu! Você apareceu! Eu tava fazendo yoga, meu. Aí eu cheguei agora. Mentira! Você ouviu o começo da minha live? Não, tava fazendo exercício. Eu acabei de chegar. Gente, olha, eu tô arrepiada. Você não vai acreditar. Hoje, comecei a fazer essa live aqui, porque eu já comecei a live pedindo desculpa, porque na verdade tem um tempão que eu não apareço aqui e eu preciso produzir conteúdo pro canal. E eu resolvi fazer essa live hoje, que me deu um insight para falar sobre autocuidado. E eu me coloquei essa semana, olha isso, eu tô arrepiada. Eu me coloquei essa semana o desafio de começar a fazer yoga durante a semana. Olha, gente, eu tô fazendo um desafio de 21 dias de exercício em casa. Então, aí semana passada eu fiz judô, domingo passado, hoje foi yoga. Então, cada domingo é uma aula especial aí que a gente tem. Gente, mas é muita sintonia. Se a gente tivesse combinado, não dava certo. Meu Deus! Acabei de fazer, desliguei agora e entrei aqui no Instagram. Meu Deus, mentira isso, cara. Você tava assistindo a minha live, não é possível. Né? Ó, sintonia. Meu Deus, eu falei tanto. Eu passei um tempão aqui falando de yoga. Eu falei, eu achava que eu não tinha condições de fazer yoga porque eu sou gorda e eu não ia conseguir fazer o movimento, braço, perna, etc. E eu tinha todos os meus preconceitos com relação a yoga, né? E aí, uma semana, eu peguei umas aulas lá para iniciante no YouTube, 5 dias direto que eu fiz. Eu não fiz ontem e hoje porque eu sou uma safada. Mas 5 dias direto que eu fiz no YouTube, cara, melhorou o meu sono, o meu inchaço no corpo, melhorou tudo. A minha concentração melhorou tudo. Assim, o efeito é muito imediato, é muito louco isso. É porque o yoga, ele não é assim, para você ter que emagrecer e não sei o quê. É 3 palavras que ficaram na minha cabeça: equilíbrio, força e emoção. Exatamente. Então, se você equilibrar força e emoção, que eu acho que é muito difícil, assim, eu sofri um pouco na aula, porque eu tô vindo numa semana mega estressada. Então, pra mim, hoje, equilibrar força e emoção foi bem difícil. Nossa, e eu senti muito isso também. E uma coisa que chamou minha atenção foi a questão da respiração, que eu não sabia. Exatamente. E aí eu descobri... É o primordial.
que a questão da respiração, ela tá completamente vinculada com a questão do meu emocional. Então, se eu não conseguir equilibrar a minha respiração, o meu emocional não vai equilibrar e não tem força no mundo que vai conseguir fazer você equilibrar nada. Exatamente. Meu, exatamente. É muito então louco. Tem tudo a ver com respiração, com força do corpo, tudo a ver com isso. E é onde a gente tem mais dificuldade de equilibrar isso, né? Porque a gente tá mexendo muito com a emoção da gente. Sim. E aí a gente respira errado, e respirando errado a gente não consegue ter a força suficiente para fazer o negócio acontecer. Não foi muito fácil, não, te confesso. Não, não, no terceiro dia eu falei, eu não vou fazer mais, não é pra mim. No terceiro dia eu falei, eu não vou fazer mais, não é pra mim. E aí... Mas é bom para aprender. É bom para a gente aprender a respirar. Que é onde eu já vi até uma matéria falando dessa questão de respiração que envolve o corpo inteiro. Envolve. E assim, que aí você até emagrece respirando. Não, eu senti eu tenho um inchaço muito grande, né? Eu senti o meu corpo desinchar e assim, eu falo pra você, não é só uma questão física, o fato de fazer a yoga eu tava comentando no início da live que na verdade eu sempre falo para as pessoas que o autocuidado a gente tem que ter como prioridade, você tem que ter o seu momento, você tem que ser a sua maior prioridade, independente do estilo de vida que você leve. E eu não estava fazendo esse autocuidado e eu falei assim, eu vou ter esse autocuidado. Eu vou me colocar esse desafio de fazer uma yoga durante 5 dias, durante uma semana inteira, praticamente. E aí eu fiz também um treinamento de reprogramação mental, que é um negócio que eu gosto de estudar, etc e tal. E aí eu peguei, no momento da yoga, justamente quando vinha aquela ideia de não é pra mim, ó, não vai rolar, eu não consegui esticar tanto, eu não tenho tapetinho pra fazer, eu depois arrumei o tapetinho. Não é pra mim, não sei o quê. Isso proporcionou uma introspecção tão grande de eu entender que se eu não estivesse no aqui e agora, nada mais iria fazer sentido, que aí eu comecei a entender o que é o autocuidado. Então a yoga me fez voltar para o momento presente. Então, não interessa o que aconteceu, não interessa o que vai ter durante o dia para resolver, aquele momento ele precisa ser seu. E a yoga me trouxe isso, de acessar a sombra e ter o autocuidado. É muito louco, né? Exatamente. Então, e era bem isso que o professor falava. Ele falou: esquece o que está acontecendo fora, esquece o que tá... porque senão você não se conectar, você não consegue fazer. Entendeu? Então, para mim, hoje foi um pouco difícil, porque aqui meu marido tá tocando bateria, as crianças tá batendo na minha porta, então fica difícil de não conectar mesmo, porque o barulho não para. Então, aí você fica preocupado, então assim, eu achei ótimo. Eu não consegui me conectar 100%, confesso. Mas eu achei ótimo porque é uma questão sua, você se desprender, você respirar, você ter força, você ter equilíbrio. Depende tudo de você. Não depende do externo. Exatamente. O externo vai estar lá. Não, e depende de você, não depende de quanta força você tem no braço da perna, depende de quanta força você tem aqui, na cabeça. Exatamente, é a força na cabeça. Cara, a força na cabeça. Eu achei ótima a aula, ótima. Nossa, a minha mãe tá até aqui na live falando assim, que eu tinha preconceito de yoga, né? Ela fazia e eu criticava. Eu falava assim, imagina, que na minha cabeça yoga sempre foi alongamento. Mas assim, eu acho interessante, eu tô assim, muito, mas muito feliz de você ter aparecido aqui na live, porque depois, quando eu vou disponibilizar ela aqui no Instagram e no YouTube, você assiste o começo, eu falando de yoga, assim, eu me arrepio. Porque é inacreditável que você tenha aparecido aqui, acabado de fazer yoga e tenha me chamado na live, que foi uma live que e apareceu do nada. E não é do nada, né? Porque a gente, na verdade, está sintonizado com tudo no universo. E aí eu consigo entender, assim, eu já tô com 1000 vídeos para fazer, porque o treinamento de reprogramação mental, que chama o treinamento do Código do Novo Humano, que eu fiz com a Elaine Orives, fala muito disso, que não interessa o que você queira fazer. Faça, coloque a energia em movimento, que tudo vai chegar até você. E aí você chegou até mim com a yoga. E eu tô assim, passada, mas surpresa, mas feliz, porque na verdade você veio em ressonância numa live que eu não programei para fazer, uma live que eu não falei com você. Aliás, tem acho que alguns meses que a gente não se fala, né? Foi. E aí você. Eu acabei de pegar o celular e entrei no Instagram e vi aqui. Eu falei, deixa eu entrar. Cara, eu tô assim, passa. Isso, olha, eu tava falando toda plena aqui, eu já tô bem louca gritando aqui na live. Mas isso eu quero que fique registrado,
para que as pessoas entendam que a gente precisa colocar as coisas em movimento. E eu acho muito importante a gente trazer, por exemplo, você iniciou yoga, eu iniciei. Você está fazendo já? Você está fazendo um programa aí que você falou que é de 21 dias, né? Tô fazendo um programa de 21 dias, aí é alternado, né? Tem vários tipos de. Assim, durante a semana, é assim. Você entender que em pelo menos 21 dias, o seu corpo, a sua cabeça vai entender que você vai ter que sempre fazer alguma atividade. Que não dá para ficar deitado só lendo livro, ou só trabalhando, ou só cuidando Sim. de casa, filho. Você tem que fazer alguma coisa para você, para sua cabeça. Porque você fazendo um exercício, você colocando um propósito para fazer alguma coisa, o seu interior vai melhorar em vários aspectos. Sim. Então, aí eu coloquei esse de 21 dias, eu tô no meu 15º dia hoje, então Uau! falta pouco. E aí depois eu já me inscrevi para um projeto de corrida na rua. Começa dia 6 de julho. Então, assim, para Nossa! mim é outro desafio, porque eu não sei nem correr direito, né? Então, para mim é um outro desafio, mas eu vou nessa, assim, sabe, tentar e tudo. Não é por questão física, nada disso. Acho que é consequência a questão física vem, mas é tudo para a cabeça da gente. A gente ficar bem com tanta coisa que a gente tem na cabeça, então é para a gente ficar estável Tudo, emocionalmente, mentalmente. que a gente tem o conceito de físico, físico matéria, né? Que a gente vê. Mas existe todo um físico por trás disso, quântico, de energia, de troca, de ação, de movimento, que às vezes a gente não se dá conta. E é exatamente isso. Você está fazendo essa movimentação e a tua disposição física, matéria, ela está melhorando por consequência. E eu acho assim, divino a gente ter a oportunidade de falar isso, porque você não é uma atleta profissional, eu não sou. Não. A gente, inclusive, para quem não sabe, eu e a Fabi, nós trabalhamos juntas há 2 anos atrás, né, com licitações. Por isso que a gente faz exercício, porque a gente fica louca, cada Porque vez a mais gente fica louca nessa área. Então a gente tem que fazer exercício, tem que cuidar da cabeça, senão você dali do trabalho vai pro hospício e acabou. Vai. E é incrível, porque a gente tem o que acontece. Nós temos perfis de pessoas que trabalham em ambientes corporativos, em empresas, aquela coisa do escritório, ficar sentada. Então, nós somos pessoas comuns, medianas, trazendo aqui experiências que não são estereotipadas, porque não somos atletas, não somos. É yogis que fala? Eu acho que é. Yogis. A gente também não sabe, mas a gente não é. E a gente está experimentando. Então, você sabe o que é, né? E a gente está experimentando com pessoas comuns e a gente está sentindo resultado. Então, eu acho muito válido a gente trazer isso dessa forma, porque a gente consegue mostrar que é possível para qualquer pessoa fazer. Exatamente. Gente, isso é muito maravilhoso. Voltado e assim, e a gente bem, a gente vai passar isso para outras pessoas, entendeu? Porque se a gente tá mal, tudo vai estar mal, tudo vai estar mal. A nossa casa vai estar ruim, o nosso trabalho vai estar ruim, o nosso relacionamento vai estar ruim. Então, assim, tem que partir da gente mesmo. A gente tem que cuidar dos nossos pensamentos. Porque se a gente pensar sempre negativo, as coisas só vão acontecer pro lado negativo. Então, a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos, a gente tem que ativar isso na nossa cabeça. Eu demorei quase 30 anos para entender isso, e dos 2 últimos anos para cá é que eu tenho interiorizado isso mais, né? Inclusive até uma outra live que eu fiz, eu estava falando que os problemas eles não acabam e eles só tendem a piorar. A única coisa que vai mudar é a sua visão com eles. Então não interessa o que foi feito com você, interessa como você recebeu aquilo. O que você trouxe daquilo? O que você está trazendo daquilo para você? Se é uma coisa que não vai te fazer bem, não te interessa, você tem que desprezar. Se é uma coisa que você vai tirar um aprendizado, você tem que interiorizar e você tem que refletir. Agora, não adianta nada a gente ficar nesse processo de esponja, porque o pior julgamento não vai ser feito daqueles que fizeram aquilo com a gente. Vai ser o nosso auto-julgamento. Então, se a gente não fizer esse detox mental, esse detox de energia, esse detox de pensamento, e não botar, porque não é só o corpo, não é só a mente que tem que trabalhar, o corpo ele tem que estar em ação, tudo tem que estar em movimento. A gente enlouquece. É isso aí, é isso aí. Ai, Fabi, que alegria, meu Deus do céu! Eu fui que nem um balão aqui, ó, puf, caí do nada. Olha, eu vou
te pedir, por favor, pra você ver que eu não sou louca. Eu não sou louca. Assiste a live. Eu vou te falar, assiste a live desde o início, porque assim, é uma Tá sintonia bom. muito doida, cara. Eu jamais poderia imaginar. Fui falar pra minha mãe antes de começar a fazer a live. Eu falei, mãe, eu vou lá em cima. Eu até preparei. Eu falei, vou preparar um cappuccino. Eu vou lá em cima antes de começar a fazer minhas coisas. Eu vou fazer uma live rapidinho, porque faz tempo que eu não trago conteúdo pro ponto, né? E eu preciso trazer conteúdo pro YouTube, pro Instagram, estou fazendo uns postzinhos, eu preciso movimentar mais lá. Eu vou fazer uma live rapidinha, e aí eu já deixo aqui, porque eu tava conversando com ela e tal. Aí eu falei pra ela, vou falar de autocuidado rapidinho, uns 15 minutinhos, e saio. E eu tava falando, mas assim, jamais, e assim, comecei a falar qual foi o meu processo de autocuidado, que foi a yoga, que foi o treinamento de reprogramação mental, tudo mais. Jamais podia imaginar que você, que eu não falo há meses, fosse entrar aqui falando da mesma coisa sem sequer ter assistido o começo da live. Pois é, menina. Tem coisas que tem que acontecer, não tem jeito, né? Menina, eu tô chocada. Olha aqui, ó, eu super programada, ó o meu estilo, ó meu cabelo, tudo super programada para fazer uma live. Ah, mas você tá linda, você é linda, maravilhosa. Você tá maravilhosa, não tem essa, não. Gente, Tem uma amiga minha que fala assim, aquelas fotos bonitas que você põe, aí depois você aparece ao vivo assim, ó, sem maquiagem nenhuma. É tudo fake. Falei que nada, o modelo tá aqui, filha, é só para dar um capricho só. É uma coisa também que eu fico me cobrando de vir para fazer gravação de stories, ou até mesmo de botar alguma coisa do IGTV, de live, etc. Aquela coisa de, eu preciso passar um corretivo, porque a minha olheira é um troço assim medonho, né? Eu não fico apresentável. Mas eu também preciso entrar agora em sintonia com o meu eu. O meu eu é isso, eu não posso condenar o meu corpo. Então, as minhas olheiras, elas são fruto de noites mal dormidas, porque eu estava estudando, porque eu estava trabalhando, ou porque eu estava fazendo as minhas leituras. Então, isso aqui, essa olheira tem uma história. Eu parei de me condenar com essas coisas de maquiagem, mas eu ainda tenho um pouco disso. Que eu não vou vir aqui pro ponto se eu não tiver maquiada e tal. Então, agora... Passa um negocinho aqui que tá valendo. Passa uma... Como que chama? Aquele amarelinho? Corretivo. Tá valendo. Só dar uma batidinha que tá pronto. Eu não tenho, eu sou privilegiada. Eu não passo corretivo. Eu não passo corretivo. Você não tem nada, né, Jolieira? Não tenho. Menina, eu deito e durmo, filha. Eu capoto e durmo até hoje mesmo. Acordei, era 10h30. Olha que delícia. Eu tava aqui falando que eu tive crise de insônia, tal, eu acabei tendo uns gatilhos algumas semanas atrás, e teve um dia que eu fui dormir 6h30 da manhã. Eu me dou muito por feliz quando eu consigo ir dormir às 2h ou 1h30, que é horário normal. Nessa quarentena eu tô dormindo meio tarde, mas também eu compenso durante a manhã, no dia seguinte. Não tem problema, não. Eu tenho esse problema. Eu não durmo antes da 1h da manhã. Eu gostaria de dormir às 10 e acordar às 5. Mas eu não durmo. Tá. Eu não durmo. Geralmente eu durmo de segunda a sexta, assim, sábado e domingo eu me permito um pouquinho mais tarde. Mas eu durmo meia-noite, mas eu acordo umas 8, 9 horas no máximo. Não passa disso, não. Não, eu também acordo. Aí hoje, essa noite que eu dormi um pouquinho mais tarde, que eu fiquei assistindo um filme, aí eu fui dormir já era 2h da manhã. Mas eu acordei 10h30, então, tipo, eu compensei. Mas assim, tem as 8 horas dormidinhas, bonitinho e tal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você anunciou que é seu aniversário do filhão, e aí, ele já fez ou vai fazer? Foi, meu menino maluquinho fez 7 anos, então aí teve uma coisa muito legal que aconteceu. Eu assim, acho que marcou uma das coisas que ele fez. Eu tava em casa, né? Aí eu falei assim, bom, numa época que a gente tava trabalhando, que sai todo dia para trabalhar, você compra um bolo porque você tá tudo naquela correria danada. Mas como eu tô em casa, o que eu fiz? Eu quero fazer o bolo do meu filho. Ele até ele mesmo falou assim, não precisa nada, mas a gente vai comemorar. A gente só tá nós aqui, a gente comemora, não tem problema. Eu falei, você vai me ajudar a fazer o bolo, então. Fizemos um bolo, aí eu tinha um tip médico num dia anterior, aí passei numa loja, comprei umas bexigas do Homem-Aranha, que inclusive tá aqui, ó. Eu sei como é, aqui em casa é igualzinho. Uma bexiga do Homem-Aranha, e não sei o que, fui fazendo e fui arrumando. Aí
legal. Aí a gente fiz algumas coisinhas pra ele e tal, e tava super feliz. Sabe o que ele fez que mais me marcou? Foi o seguinte: ele pegou o celularzinho dele, que ele tem um celularzinho que ele joga, e ele colocou pra despertar 9h30 da noite, que é o horário que ele nasceu. E eu não sabia que ele tinha feito isso. Quando deu 9h30 da noite, ele começou a comemorar como se fosse um ano novo mesmo, sabe? Eu tenho 7 anos e começou a abraçar um a um que estava aqui em casa. E abraçava assim, falando assim, obrigado pelo carinho, obrigado, agora eu já tenho 7 anos. E abraçou um a um. Eu achei tão lindo Gente, eu isso, vou porque assim, chorar. porque partiu dele, sabe? Ele falou assim: mãe, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz porque hoje eu tô fazendo 7 anos. E abraçou todo mundo, abraçou minha mãe, abraçou minha irmã. Então foi muito legal o que ele fez, muito legal. Eu, assim, me marcou bastante. Me deixou bem emotiva, porque foi uma coisa que partiu dele. Então, ele tem essa sensibilidade de realmente comemorar, assim, a vida dele que ele tem. Então foi bem legal. Eu achei muito, muito bonito. E travou, e eu travou comigo chorando aqui. Ai, meu Deus do céu. Olha isso. Travou chorando, Fabi. Chama de novo. Olha eu chorando aqui, gente. Fabi, você travou. E agora, Fabi? Olha, bem na... Ah, voltou. Voltou. Meu Deus do céu. E eu travou bem na hora que eu tava abrindo o bocão aqui chorando. Foi, mas foi bem marcante mesmo, porque o Lucas tem histórias assim que marcaram bastante a nossa vida. Então, essa coisa dele, sabe, de agradecer, de querer fazer o bem, de querer ajudar, de orar pelas pessoas. Ele, que nem minha mãe essa semana não passou bem, assim. Aí ele foi lá em cima ver a minha, ai, vou lá ver a vovó, orou por ela, sabe? Então ele tem umas coisas bem, bem legais assim que me sensibiliza bastante. Foi Gente, bem especial essa semana fazendo essa série do meu menino maluquinho. gente, Foi isso bem foi sete especial. anos que ele completou, né? 7 anos. Nossa, que incrível isso, Fabi. 7 anos. E quando eu tava grávida dele, eu ficava assim, eu nem sei se ele ia nascer mesmo, né? Porque eu tive uma gravidez que sangrei do começo ao fim, né? E com 7 meses, eu nunca tive pressão alta na vida. E com 7 meses eu já tava, a médica já estava querendo me passar a medicação, porque minha pressão estava subindo muito e eu nunca tive pressão alta. Mas era por causa dele, ele não crescia, tanto que ele saiu do hospital, pra você ter uma ideia, ele nasceu prematuro, ficou internado, e ele saiu ainda do hospital com 1,8 kg. Então, assim, era um ratinho, sabe? Pequenininho. E aí hoje tá cheio de vida, cheio de alegria, assim. É Ele bem é interessante, lindo de assim, morrer, né? relembrar tudo que eu vivi com ele é emocionante. Por isso que eu acho que foi difícil fazer o yoga, viu? Porque equilibrar a emoção dessa semana com força que eu não tenho no corpo foi meio difícil. Processando muita coisa, né? Você acaba processando muita Foi. informação, muita emoção. É muito, muito doido isso, cara. Que especial. Eu choro porque eu falo, eu nunca imaginei a minha vida com crianças. Até a Ana Clara nascer. A Ana Clara também tem 7 anos, completou em fevereiro. E assim, é só quem vive com uma criança. Eu, não, eu tenho o privilégio de ser tia, mas não de ser mãe. Mas eu tenho a Ana Uhum. Clara como se fosse minha filha, o Henrique e o Caio Júnior como se fossem meus filhos. Mas é uma coisa que eu costumo brincar. Eu e meu pai, a gente fala que aqui em casa tem uma era pré-Ana Clara e uma era pós-Ana Clara. A era pré-Ana Clara, antes dela vir, eu não lembro o que eu fazia no meu tempo livre antes dela nascer. De tanto que ela marca a minha vida. E ela traz esses processos de reflexão, esses processos de gratidão. Então, é uma coisa assim. Eu chorei porque eu via você contando ele fazendo isso. Eu vi a Ana Clara fazendo. A Ana Clara foi pro rancho com meus pais aí esses dias. Ela tem uma caixinha, tem muita abelha jataí lá em Biúna, e tem uma caixinha que elas resolveram fazer colmeia lá dentro. E ela nunca tinha visto, porque acho que a última vez que ela viu, ela era muito pequenininha e tal. Minha mãe mostrou e foi explicar para ela.
ela chegou para a caixinha ela entendeu que elas estavam fazendo um mel lá, tal. Chegou, colocou uma mãozinha assim, falou: gratidão, abelhinhas, pelo trabalho de vocês. Esse processo de agradecer, que eles têm de ser gratos pela vida, né? É um negócio que eu acho que nem nos melhores pensamentos da gente sentar e ensinar o processo de se conectar com Deus, de orar, de agradecer. Nem nos nossos melhores pensamentos a gente poderia imaginar que eles seriam despertados para isso sozinhos. E isso é muito É, especial, por isso que eu choro. tem coisa que é da criança mesmo, não tem jeito. Por mais que você fale assim, ah, filho, você tem que ser grato pelo que você tem que ser grato por causa disso. Tem muita gente que não tem. Mas tem coisas que é do coração deles, não adianta, não adianta. Tem coisas que é inexplicável, que é parte deles. Não, por mais que você ensine, é deles mesmo. É a personalidade, é o temperamento, é tudo deles. É muito E o Lucas especial ver tão pequenininho fazendo isso, né? é engraçado, é engraçado. Foi uma semana de mix de emoções de novo, né? Tensão, já dei uns berros aqui, já briguei, já pus pra correr, falei, some da minha frente que eu não quero ouvir sua voz. Mas também depois, aí tudo isso vem, na mesma hora já vem, deita aqui com a mamãe, dorme com a mamãe. Então, assim, é um mix de emoção de verdade. Aí por isso que eu fui fazer o yoga hoje pra tentar equilibrar tudo isso. Dá-lhe yoga e dá-lhe meditação. Você faz meditação? Meu, eu tenho que fazer yoga a semana toda para equilibrar isso, porque senão eu surto. Você faz meditação? Não. Mas Não? assim, eu tenho os meus momentos de solitude, né? Que eu paro, que eu vou ler a minha Bíblia, eu vou falar um pouco com Deus, eu vou ouvir músicas assim que me faz muito ficar bem, assim. A música fala muito comigo, né? Eu sou muito É musical. verdade. Então, a música fala muito comigo. Então, eu sempre tenho esses meus momentos assim que eu tenho que parar e fazer isso, senão eu é, fico doida. Teve até um exercício essa semana da minha professora do desafio de 21 dias que ela falou assim: quais são as 5 coisas que não pode faltar na sua semana, no seu dia a dia? E aí eu tinha colocado música, senão eu morro, a lição das crianças, o trabalho, não sei o que, fazer comida, fazer não sei o que. Ó, amor, eu tô numa live. Olá, Oi, tudo bem? tudo Tá bom? me chamando numa live sem querer. Tudo bem? Caí de balão numa live, amor. Tá bom. Aí ela só falou assim, olha, faltou o treino aqui, hein? Eu falei, puxa, é mesmo, né? Então tá bom, vai ser música e treino todos os dias, porque senão eu morro. Ela, isso, agora tá melhor. E Então isso tem que faz ser, né? parte do autocuidado, né? A gente costuma. Eu tava fazendo alguns comentários no começo da live sobre meditação. Eu sou uma pessoa. Ixi, vai dar. Eu tenho 2 minutos para terminar a live. Gente, faz 1 hora que eu tô na live. Começou a contagem regressiva. Ai, meu Deus do céu, peraí, deixa eu só voltar. A meditação que eu tava falando, eu faço a crítica com essa coisa da voz suave. Se reconecte, vá pra cachoeira, se imagine em tal lugar. E eu tenho ranço desse tipo de coisa. Mas aí depois, com a yoga, eu consegui entender por que eu tenho ranço disso. E eu consegui acessar algumas sombras que eu não tinha antes. Então, eu acho que a questão da meditação é independente, ela não tem regras, né? Mas é o processo introspectivo. Então, só esse processo introspectivo que você faz da sua relação com a música, do seu momento Exatamente. sozinha e tudo mais, já é um processo meditativo, né? E é Isso aí. maravilhoso. É isso aí. Fabi, E a em gente um precisa. minuto, E a gente em precisa. 1 minuto vai encerrar. Ó, eu quero só registrar, tá? 1 minuto e 10, rapidinho. Eu quero marcar pra gente fazer. A gente vai fazer mais. Eu quero fazer. Eu já pintou um monte No- de tema para pensar aqui. Se você topar, da gente fazer uma live aqui pro ponto para conversar. Muita, 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 muita gratidão de você ter partido para participar. Você não tem noção do quanto foi especial para mim. Você vai entender a hora que você assistiu o começo da live. Obrigada mesmo, viu? Tá bom, eu vou ver. Eu vou ver. Um beijo. Beijo. Uma semana linda para nós. Fica com Deus. Amém. Amém. Tchau, obrigada. Tchau.